Olá galera, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, todo mundo esteja se cuidando, se protegendo bastante. Estamos num período muito difícil e esperamos que consigamos cada vez mais diminuir um pouquinho as dificuldades que vocês vêm tendo, para que cada vez mais as aulas possam ser mais produtivas. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, me mandem mensagens, estou à disposição, perguntando sobre as atividades e sobre tudo que vai sendo realizado, certo? O tema de hoje é a Revolução Industrial e as mudanças na sociedade. Tem relação com o texto que vocês estão trabalhando e todo o desenvolvimento desse trabalho hoje aqui em cima desse texto, certo? Revolução Industrial e as mudanças na sociedade. Na primeira apostila a gente viu um pouquinho sobre o capitalismo. A gente falou como se deu as relações do capital, as relações sociais, culturais e tudo mais, como que isso afetou a sociedade. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as mudanças na sociedade a partir das transformações da Revolução Industrial que vão impactar na nossa vida e que vão impactar na nossa sociedade também como um todo, certo? Para a gente falar um pouquinho sobre a Revolução Industrial, a gente tem que pensar primeiro, esses 5 objetos, o que eles têm em comum? No texto de vocês ele vai falar um pouquinho sobre esses objetos que as suas relações e o que são eles de uma coisa para outra. Afinal de contas, esses objetos têm o que em comum? O carro, o notebook, a garrafa, a lâmpada, a geladeira, todos são produtos que são comercializados, mas que antes são industrializados. A industrialização nada mais é então do que esse processo de transformar as necessidades a partir de uma grande escala, para que se possa ser vendido muito mais. A gente percebe que as relações do capital se afunilaram e se transformaram tanto que as coisas são produzidas em cada vez mais rapidez, mas com muito mais fluxo, com muito mais gente comprando e consumindo cada vez mais. Então não são só produtos da necessidade, mas são produtos também da vida humana, produtos que fazem parte da nossa transição, da nossa relação social. Dentro dessa conjuntura, como a gente pode investigar esse início do capitalismo? O capitalismo nada mais é do que a transição desse artesanato para essa maquinofatura, ou seja, ele vai vir de uma relação muito mais atrelada a uma produção manual e a outra uma relação muito mais com a utilização das máquinas, tá? Duas diferenças básicas entre essas duas imagens que vocês estão vendo aqui. O artesanato, ele vai ter uma relação em que cada indivíduo que faz parte desse processo, seja ele numa pequena manufatura ou numa pequena empresa artesanal, todos vão saber como todo o processo funciona, do início ao fim. Eles vão dominar esse processo, eles vão desenvolver esse processo. Aí depois a gente vai ter então esse processo de maquinofatura, onde o trabalhador ele vai se transformar em um indivíduo que não tem relação direta com o processo todo, mas sim com uma especialização dentro. Aí a gente fala das linhas de produção, onde esse trabalhador acaba sendo parte desse processo industrial. Ele não é a essência do todo, mas ele faz parte desse processo como uma transição completa. Certo? Então a gente está falando do artesanato e maquinofatura nesse sentido. O artesanato não acabou, ele não desapareceu, mas a relação dele era muito mais comum antes do desenvolvimento das fábricas, antes do surgimento das máquinas, né? Porque as máquinas agora ocupam, como dá para ver na imagem da maquinofatura, um espaço muito maior, uma proporção muito maior, então ela é muito diferente em relação ao que vem sendo organizado, do que vem sendo feito. E artesanato já é outra coisa que já era mais clássica, as pessoas dominavam o processo de produção, dominavam o trabalho manual, sabiam costurar, no caso um artesanato de sapatos, então eles sabiam cada passo, se for numa costureira, se for no sapateiro, eles vão saber, eles vão dominar esse processo, eles vão fazer essa dominação do processo, vão dominar a transição dele como um todo. Então, para a gente citar, para a gente caracterizar artesanato e maquinofatura, né? O que é essa relação anterior às máquinas e o que é essa relação posterior às máquinas. Então, antes do surgimento das fábricas, o artesanato vai ser o principal modo de organização do processo produtivo. As mercadorias vão ser confeccionadas por artesãos. Eles vão dominar todas as fases do processo de produção. Compravam matéria-prima, fabricavam o produto e vendiam. Então lá nas relações mais antigas, você vai ter todo esse desenvolvimento sendo feito pelo produtor. Então ele vai fazer
Até hoje, se você pegar um artesanato ou alguém que produz artesanato, normalmente ela produz, ela compra a matéria-prima, ela produz e ela mesmo vende. Isso é uma relação muito anterior ao capitalismo, mas que permanece ainda nas estruturas da nossa sociedade. Só que, é claro, o que detém o capital, o que detém o domínio econômico, está atrelado à maquinofatura. Então, aqui você sabe que esse artesão, esse indivíduo que produz alguma coisa manualmente, ele tem o domínio completo do processo de produção. Né? Eles tinham autonomia para determinar o tempo e ritmo de trabalho. Você não sabe, por exemplo, quando você vai lá uma costureira, quando você vai encomendar, mandar arrumar o seu sapato, mandar arrumar alguma coisa ali que uma pessoa que trabalha manualmente, ela não vai dizer, ó, daqui uma semana tá pronto, daqui 2 semanas, né, vai fazer uma roupa, alguma coisa assim. Então, esse indivíduo ele tem um prazo de trabalho, ele determina o ritmo do trabalho dele. Ele vai fazer uma coisa muito mais simples, uma organização muito mais autônoma, individual, enquanto que na maquinofatura a gente tem essa transição aí do modo muito mais manual para um modo muito mais atrelado ao relógio. Então o uso do relógio, do horário que a gente tem até hoje, começou com a maquinofatura. Nesse tipo de organização do trabalho, dezenas ou centenas de pessoas vão ficar concentradas em um só espaço e vão trabalhar todos os dias durante um número determinado de horas. Então a gente sempre tem, a carga horária de trabalho. Você que vai para a escola, né? Você quando vai para a escola, você não tem um horário ali que começa a aula, que termina a aula. Nós aqui, professores, temos horário que a gente começa a trabalhar e o horário que a gente termina a trabalhar, que durante todo o dia. Os pais de vocês, os avós de vocês, depende com quem vocês moram, também entram nesse processo de transição. Certo? Então todo mundo se regula a partir do horário. A gente tem horário para almoçar, tem horário para tomar café, horário para, né? É difícil a gente não se regular, a gente sempre está preocupado com a hora do relógio. E essa relação começou justamente com esse regramento do capitalismo, esse regramento da Revolução Industrial. Ela vai nos colocar, a partir desse momento, reféns do relógio também, né? Nesse momento vai entrar em cena ali um novo personagem. A gente vai entrar no dualismo do patrão que mantém os funcionários encarregados de vigiar os trabalhadores, né? Então, nós vamos pegar as empresas ali, né? O indivíduo, o patrão contrata um funcionário. Esse funcionário ali vai ser o encarregado dos demais funcionários e ele vai fazer o trabalho de regular quem está trabalhando, quem não está, cuidar do horário, cuidar do rendimento. Isso é muito importante porque a gente tem aquela relação que é ligada diretamente ao tempo e ao dinheiro, né? Eles deixam de conhecer todas as etapas de produção de determinada mercadoria, já que as tarefas foram divididas em etapas e cada pessoa executava apenas uma parte do processo de fabricação em troca de um salário fixo. Então esse salário fixo vai ser essa renda que vai ser gerada a partir dessa relação econômica e social que vai ter do capitalismo. Essa relação econômica e social vai dar origem ao que a gente chama depois de uma relação de patrão e empregado, de uma relação de burguês e proletário. Esse salário fixo vai ser uma coisa que pode ser semanal, pode ser mensal, mas que vai estar atrelada à vida do trabalhador, que vai moldar a vida dele. Assim como as indústrias vão moldar as cidades, a nossa vida vai ser moldada a partir também da aquisição de um salário ou da venda na nossa mão de obra de trabalho. Por isso a gente tem essa transição aqui. Aqui de um lado a gente tem uma moça fazendo, né, a partir do seu tear, né, trabalhando aqui, produzindo fio, e aqui o tear mecânico, que já dá muito mais rendimento para o trabalho. Veja, a gente tem uma diferença muito clara de quem produz o fio para quem, né, vai usar uma máquina depois para fazer esse mesmo trabalho. Isso aqui vai agilizar a produção, vai torná-la muito mais corrente e vai fazer com que cada pessoa possa desenvolver esse trabalho a partir de uma relação onde cada indivíduo tem a sua máquina num grande espaço e que possa fazer isso em uma escala muito maior para que alimente muito mais rápido essa indústria. Isso vai começar a agilizar o processo. Isso vai começar a moldar o processo que vai chegar na proporção do tempo é dinheiro, né? Aqui nessa imagem a gente vê duas coisas muito inovadoras que surgiram no século XIX, que é o barco a vapor e o trem. Ambos eles têm o carvão, a combustão como o mecanismo para movimentar ela. Por que o barco a vapor e o trem vão ser muito úteis nesse período? O barco a vapor ele vai ser um elemento, assim como o trem, que vai agilizar o transporte de mercadorias. Então agora quem vai exportar para outros lugares vai ter ainda ao mesmo tempo surgimento de estradas. Quanto mais você veicular, quanto mais você andar, você mais rápido consegue enviar os produtos. Então,
A fábrica tinha esse consciente, ela começou a produzir mais, então ela precisa mandar mais, então eles começaram a vender cada vez mais, a mandar para cada vez mais longe e atingir lugares mais longe. A partir dessa relação onde ele atingiu lugares mais distantes, agora ele vai ter o uso do trem e o uso do barco como algo atrelado então a essa cultura econômica, essa cultura social que vai dinamizar o processo comercial. Quanto antes eu mandar, antes eu vou lucrar. Né? Quanto mais rápido eu fizer esse trabalho, mais rápido eu vou ter um retorno desse serviço. É por isso que o trem e o barco vão ser muito importantes. Dá pra gente colocar em perspectiva com a Guerra do Contestado. Né? O trem ali abaixo parece muito a Maria Fumaça. Então a Maria Fumaça vai ser o que vai abrir as portas da industrialização aqui na região do Contestado. A construção do trilho vai atrair muitos trabalhadores, esses trabalhadores vão se estabelecer aqui, vai começar a mudar a paisagem, né? A gente vai ter exploração da madeira, você também vai expulsar os moradores originais daqui. Quando você expulsa eles daqui, você traz novos moradores, que são os imigrantes europeus, até mesmo esses migrantes que vieram de outras regiões do Brasil, que vão ficar aqui, vão se estabelecer. Você tem também a disputa de terras, então você vai ter uma modificação onde vai começar a se urbanizar essa região, vai começar a surgir várias cidades aqui, e isso vai atrelando, você vê como a indústria está impactando, a construção do trilho do trem impactou em toda a formação urbana da nossa região, também estabelecendo novos latifúndios, novos grupos dominantes, né? Novos donos do capital que vão começar a se estabelecer atrelados a um coronelismo, a uma ideia de domínio territorial e ideológico que vai manter uma certa hegemonia por aqui, certo? Então isso vai ser muito recorrente a isso. É nessa relação, então, que a gente vê a burguesia e o proletariado surgindo. A burguesia, então, é essa classe dominante, a classe que é dona dos grandes conglomerados industriais, que é dona das grandes empresas e que contrata a mão de obra do proletariado. O proletariado só vai entender a partir do marxismo, a partir das teorias de Marx e Engels, que só coletivamente ele vai conseguir reivindicar algumas coisas, vai conseguir reivindicar algumas demandas sociais que vão ter. Então, para você conseguir enfrentar o burguês para que ele não explore o teu trabalho, o proletariado vai entender que a união, né, a partir dos trade unions lá na Inglaterra, ou os sindicatos, vai ser um movimento que se tem contra quem é grande, contra quem é dono do meio de produção. A nossa sociedade se molda, então, a partir do momento que o dono dos meios de produção tem uma relação muito mais importante, por mais que ele dependa muito do proletariado especializado para desenvolver o seu trabalho. Então, para ele desenvolver, fazer, organizar tudo, ele precisa do proletariado que somente coletivamente consegue reivindicar as suas demandas sociais, né? A gente vê então um cenário duplo dentro das cidades que vem surgindo no século XIX. As diferenças entre burgueses e proletários podiam ser percebidas na vida cotidiana das cidades. As áreas ricas ficavam, em geral, mais próximas do centro e recebiam mais atenção dos governantes. Já a população operária comprimia-se em bairros de ruas estreitas, mal iluminados e sujas, com muitos mendigos e desempregados. Perceba como que há um dualismo, uma dualidade muito, muito grande entre o indivíduo que mora nas vilas operárias, que vai morar muito longe da cidade, e mais ao centro vai estar aquele cara que é o dono das empresas, mas que vai ter um lugar muito mais limpo, muito mais organizado. Pode perceber como a paisagem das cidades é assim, os bairros mais periféricos, por isso se fala periferia, mais longe do centro, mais longe dos centros, esses bairros que vão estar ao longe vão ser muito menos vistos, muito menos observados, muito menos cuidados do que os bairros mais ao centro. Né? Você pode perceber que muitas vezes lá no bairro você não tem o asfalto, isso falando em grandes cidades, né? O asfalto na sua rua e tudo mais, mas o centro é bonito, o centro está organizado, o centro está sendo cuidado. A gente tem essa relação dúbia acontecendo. Então o pessoal que mora na periferia muitas vezes é atrelado a esse operário, é atrelado a esse indivíduo que está nas camadas mais baixas da sociedade. Historicamente falando é isso. Né? A gente tem essa proporção, essa periferia sendo vista de uma forma inferiorizada por essa cultura hegemônica burguesa que a gente tem, né? Vem deriva dessa industrialização. E aí, pensando nisso, pessoal, eu trouxe uma frase do Friedrich Engels, tá? O Friedrich Engels, que era o parceiro intelectual do Marx, eles vão fazer um raciocínio a partir do livro A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, da Boitempo, que coloca da seguinte maneira:
Mas no que diz respeito à massa dos operários, o estado de miséria e insegurança é hoje tão grave quanto antes, se não mais grave. O East End de Londres é um pântano, East End é, no caso, a parte da região mais periférica. Cada vez maior de miséria e desespero, de fome nos períodos de desemprego e de degradação física e moral quando há trabalho. Tanto Marx quanto Engels vão defender a tese de que o trabalhador precisa ter uma organização social suficiente para que ele possa sobreviver, não possa somente sobreviver, ele possa viver também, possa viver de uma forma digna, de uma forma que ele possa aproveitar outros meios a partir do momento que ele é alienado, que ele é isolado do consciente social, que ele só tem que sobreviver, só tem que trabalhar, ele não consegue aproveitar outras perspectivas de vida, e a vida dele fica em função somente do mundo do trabalho, né? E aí a gente tem, então, essa relação onde a expansão das indústrias modifica o cotidiano de trabalhadores, o tempo que para eles passou a ser regulado pelos horários de funcionamento das fábricas, nas áreas rurais, a medição do tempo está relacionada aos ciclos da natureza, às tarefas diárias do campo. Nas cidades, a disciplina passou a ser estabelecida pelo relógio. Os relógios já existem antes da Revolução Industrial. A necessidade de sincronizar o trabalho nas fábricas amplia seu uso de produção. Disciplinação dos horários, ocorre a necessidade de se disciplinar os horários dos almoços, os horários de lanche, os horários de intervalo, os horários de acabar o trabalho. E além disso, é muito importante a gente ressaltar a escola por si só, com a sua formação a partir de filas, por exemplo, ela tem uma origem lá na Revolução Industrial, uma ideia de disciplinar os corpos, todo mundo sentar bonitinho nos lugares. Isso tem uma relação muito ligada a ensinar as crianças a obedecerem dentro dessa conjuntura industrial. Então também a gente tem uma relação dentro das escolas nesse sentido. Fiscais superiores vão garantir que os trabalhadores respeitem os horários. Há prêmios para os operários mais disciplinados e multa para os que descumprem as ordens. Isso até hoje acontece, né? E aí a gente tem uma relação do trabalho útil com o ganho de dinheiro. A utilidade do trabalho, essa ideia do trabalho útil vai nos trazer a proporção de que o trabalho precisa ser alguma coisa que eu preciso, não necessariamente que eu goste. Eu preciso trabalhar, eu preciso ter aquilo, então eu vou trabalhar em qualquer coisa que eu precise e que minha necessidade alcance. Isso tira a perspectiva das pessoas, isso possibilita a continuidade dessa ideologia burguesa, isso vai fazer com que as pessoas acabem entendendo que essa ideologia tem um poder dominante e ela vai se tornar a norma, ou seja, quem continua lá rico vai continuar rico, eu vou trabalhar o suficiente para me sustentar. Tirar essa perspectiva do trabalhador, que ele não tem a possibilidade de evoluir socialmente, também faz parte desse projeto político de poder que envolve justamente compreender a sociedade capitalista hoje e entender como se desenhou esse conceito na nossa sociedade. Dito isso, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, espero que tenha sido do agrado para todos. Precisando de alguma coisa, estou à disposição. Dúvidas, né, com tudo que a gente vem falando, manda mensagem. A atividade de vocês que está lá, ela coloca um texto sobre uma perspectiva da Revolução Industrial na atualidade e a avaliação é justamente sobre isso. Para você fazer essa construção e pensar como que a Revolução Industrial posso associar com a atualidade e como que isso impacta na minha vida, de que forma, é o texto que você vai ter que fazer para contar essa história um pouquinho, ok? Precisando de alguma coisa, estou à disposição. Um grande abraço, se cuidem, usem máscara e até a próxima.